No salão mais luxuoso da cidade, entre vestidos de grife e taças de champanhe, uma jovem suja, descalça e cheia de raiva atravessa os tapetes vermelhos como uma bomba prestes a explodir. Ela não tinha convite, nem sobrenome nobre, mas tinha algo mais poderoso. A verdade atravessada na garganta e um passado destruído nas costas. Quando apontou o dedo para o homem mais rico daquele salão, não buscava dinheiro, nem fama. Só queria que todos soubessem quem ele era de verdade. Mas naquela noite, não foi ela quem chocou os presentes. Foi o filho do bilionário, que fez algo que ninguém esperava. E a partir desse momento, nada, absolutamente nada, seria como antes. A música clássica tocava suave enquanto garçons passavam com bandejas de prata, equilibrando taças e canapés caros. O salão do Monteiro Palace reluzia em dourado, com colunas imponentes e um lustre de cristal de mais de meia tonelada pendendo no centro. Era uma daquelas noites que pareciam feitas para quem acreditava ser intocável. Raul Monteiro estava em casa, não literalmente, mas em espírito. Aquela festa, como quase tudo à sua volta, era uma celebração de seu império. Um homem de quase 60 anos, terno sob medida, cabelo impecável e um sorriso frio estampado no rosto. Ao seu redor, empresários, políticos e socialites o adulavam como se ele fosse um rei moderno. Entre brindes e risadas forçadas, ninguém notou de imediato a figura franzina que entrou pela porta lateral do salão, Luna. A roupa surrada chamava a atenção como um grito. O rosto jovem, marcado pela poeira e pelo cansaço, contrastava com a opulência ao redor. Por um segundo, os olhares se dividiram entre o vestido da herdeira, mais nova de um banqueiro, e aquela intrusa sem nome. O silêncio caiu como um trovão. "O que essa garota está fazendo aqui?" sussurrou uma senhora com joias nos dentes. Mas Luna não parecia ouvir. Cada passo dela ecoava com firmeza. Os seguranças hesitaram, talvez por vergonha, talvez por medo de criar escândalo. Mas ela seguiu até ficar a poucos metros de Raul Monteiro. "Eu te conheço", disse ela, a voz baixa, carregada de ódio contido. "Você destruiu minha família." Raul arqueou uma sobrancelha, sorriu de lado e deu um passo à frente, como se ela fosse uma criança fazendo birra. "Garota, você está bêbada? Alguém chama a segurança." Luna cerrou os punhos. O salão inteiro observava em silêncio tenso. As câmeras de celular começaram a ser levantadas discretamente. Ninguém ousava intervir. "Meu pai confiou em você. Você ofereceu um investimento. Prometeu retorno. Ele vendeu tudo que tinha. Perdeu tudo. Minha mãe adoeceu e morreu sem tratamento. Nós perdemos a casa. Eu perdi tudo. E você ficou mais rico." Raul respirou fundo. Depois soltou uma risada cínica. "Isso é patético." "Você enganou meu pai", gritou ela. "Ele não era burro, ele era honesto. E você..." Antes que ela pudesse terminar, 2 seguranças a agarraram pelos braços. Ela tentou se soltar, gritando. Ninguém ajudou. Alguns riram. Outros apenas viraram o rosto, mas um olhar permaneceu fixo nela. O de Lucas Monteiro, o filho único de Raul. Lucas, de 28 anos, era o típico herdeiro. Bonito, educado nas melhores escolas, piloto nas horas vagas e dono de uma inquietação que ele mesmo não sabia de onde vinha. Aquela noite, ele não sorria. Estava apenas observando. E o que viu o atingiu como um soco no estômago. Enquanto Luna era arrastada para fora, gritando que tinha provas, que sabia o que Raul fazia por trás das empresas de fachada, que outras famílias tinham passado pelo mesmo, Lucas sentiu o chão se mover. Não por acreditar na garota, ainda não, mas porque no fundo sabia que o pai guardava segredos demais para alguém tão admirado em público. Ele deixou sua taça sobre uma mesa e saiu discretamente do salão. Do lado de fora, Luna foi empurrada para a calçada, onde caiu de joelhos, ofegante. "Vagabunda!"
gritou um dos seguranças. Aparece de novo e a gente te prende. Ela ficou ali, respirando com dificuldade, tentando não chorar. Lucas observava. Tudo de longe, do alto da escada lateral do prédio. Algo dentro dele não o deixava voltar para a festa. Aquela garota, aquela história. Algo estava fora do lugar. Enquanto os convidados voltavam à música e ao luxo, como se nada tivesse acontecido, Lucas Monteiro pegou seu casaco e foi embora pela porta dos fundos. Mas ele não foi para casa. Ele foi procurar aquela garota. Não porque queria acreditar nela, mas porque pela primeira vez ele precisava saber se a fortuna que carregava no sangue vinha mesmo do suor ou da destruição de pessoas como ela. Aquela madrugada estava mais fria do que o normal para o mês de novembro. A cidade, silenciosa nas zonas ricas, escondia nas sombras suas cicatrizes mais profundas. Becos escuros, colchões molhados pela chuva e corpos tentando se aquecer embaixo de papelão. Lucas Monteiro caminhava rápido, ainda vestindo a mesma roupa de grife da festa, mas já com o coração em outro lugar. Não sabia exatamente o que o movia. Talvez culpa, talvez curiosidade, talvez algo mais profundo que ele nem sabia nomear. Mas uma coisa era certa, ele precisava encontrá-la. Levou quase 1 hora até conseguir descobrir por onde ela andava. O vigia de um posto de gasolina a reconheceu pela descrição. Magrinha, fala com raiva, mas tem um olhar triste, e apontou a direção de um galpão abandonado perto da linha do trem. Lucas hesitou antes de entrar, mas foi. O lugar cheirava a mofo e gasolina velha. Dentro, havia algumas pessoas encolhidas sob cobertores rasgados. Luna estava em um canto, sozinha, de costas para a entrada, abraçando os joelhos. Quando ouviu passos, se levantou, pronta para correr, mas parou. Quando viu quem era. Você? A voz dela era seca, desconfiada. O príncipe arrependido veio ver os pobres? Lucas levantou as mãos devagar em sinal de paz. Eu só queria conversar, ouvir sua história, saber se o que você disse é verdade. Agora você se importa? Na frente dos seus amigos, você nem piscou. Só ficou olhando como se eu fosse um espetáculo. Ele engoliu seco. Eu sei, foi covarde da minha parte, mas estou aqui agora. Luna olhou para ele por alguns segundos. Depois, sentou de novo com um suspiro pesado. Meu pai era pequeno empresário, loja de materiais de construção, ganhava o suficiente para pagar a escola, o aluguel, manter comida na mesa. A gente não era rico, mas era feliz. Um dia, recebeu uma proposta, investir numa joint venture com uma das empresas do seu pai. Prometeram lucros altos. Meu pai confiou. Vendeu a loja, o carro, a casa, só que tudo afundou. A empresa sumiu do mapa. O CNPJ foi encerrado e com ele nossa vida. Lucas sentou devagar, ainda sem saber o que dizer. Minha mãe já estava doente, precisava de remédios, exames, tratamento, mas sem dinheiro tudo foi piorando. Eu larguei a escola para cuidar dela. Ela morreu em casa e eu fui parar na rua. O silêncio entre eles pesava. A única trilha sonora eram os trens ao longe e o tilintar de garrafas ao vento. Você tem provas? Lucas perguntou com cuidado. Algum papel, algo que mostre o que aconteceu? Luna assentiu lentamente. Tenho algumas cópias, documentos, e-mails. Meu pai guardava tudo. Mesmo depois de perder tudo, ele acreditava que ia conseguir provar que foi enganado. Nunca conseguiu. Morreu de tristeza. Mas eu jurei que ia fazer justiça por ele. Ela o olhou nos olhos. Você acredita em mim? Lucas demorou alguns segundos. Estava dividido. Parte dele ainda não queria aceitar que seu pai poderia ser aquele tipo de homem. Mas o olhar dela não era o de alguém buscando vingança vazia. Era o olhar de alguém que tinha perdido tudo e estava agarrada à única coisa que restava, a verdade. Eu quero ver esses documentos, ele disse enfim. E se tudo isso for real, eu te ajudo. Luna o encarou, desconfiada. Por quê? Vai ser herói agora? Não,
Ele abaixou o olhar. Talvez porque eu esteja cansado de fingir que não vejo o que acontece ao meu redor. Ela não respondeu. Apenas se levantou e pegou uma sacola rasgada no canto do galpão. De dentro, tirou uma pasta amarelada, com páginas dobradas e algumas manchadas pela água. Entregou nas mãos dele. Começa por aqui. Lucas folheou os papéis, lendo com atenção. Havia contratos, comprovantes de transferência, prints de e-mails de executivos da Monteiro Holdings. Algumas das assinaturas eram conhecidas. Outras, ele reconheceu da diretoria da empresa. Ah, meu Deus! Sussurrou ele. Eu tentei denunciar, fui em programas de rádio, entrei em contato com advogados. Ninguém me levou a sério, porque eu sou só uma indigente, como eles dizem. Mas agora você sabe. E se não fizer nada, vai ser cúmplice. As palavras pesaram no ar. Lucas fechou a pasta e a segurou junto ao peito. Eu não vou fugir disso. Ela cruzou os braços, ainda cautelosa. Você acha que consegue encarar o próprio pai? Ele olhou para ela firme. Se ele for tudo o que você disse, ele não é mais meu pai. É só mais um homem que acha que pode pisar nos outros sem consequência. Luna não respondeu. Pela primeira vez naquela noite, abaixou a guarda. Seus olhos marejaram, mas ela disfarçou, virando o rosto. Lucas se levantou, devolveu a pasta temporariamente e tirou do bolso um cartão. Fica com isso. É o número do meu celular pessoal. Amanhã passo aqui. Quero que me mostre tudo. E depois disso, a gente decide o que fazer. A gente! Ela repetiu surpresa. Sim, isso agora não é só seu, é meu também, porque se eu me calar, sou parte disso. E eu cansei de fingir. Lucas saiu em silêncio, deixando Luna ali, confusa, mas estranhamente tocada. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a escutou, alguém importante. E ela sabia. Se Lucas realmente estivesse disposto a ir até o fim, aquele império de mentiras estava com os dias contados. O dia seguinte amanheceu com um céu nublado, pesado, como se a própria cidade pressentisse que algo estava para mudar. Lucas Monteiro acordou cedo, diferente do habitual. Não houve café da manhã no terraço, nem personal trainer ou ligação do assessor. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha uma missão que não envolvia o sobrenome Monteiro, mas sim o que ele estava se tornando longe dele. Antes de sair, Lucas trancou a porta do apartamento, colocou um boné, calça jeans e tênis simples. Disfarçado, mas não com vergonha. Apenas com o cuidado de quem sabia que, a partir dali, cada passo podia colocar em risco não só sua reputação, mas sua segurança. Luna já o esperava no ponto combinado. Uma cafeteria pequena, em um bairro afastado. Tinha tomado banho num abrigo, vestido roupas doadas e carregava a mesma pasta com os documentos, agora protegida por uma sacola plástica limpa. Chegou cedo, ela disse com um meio sorriso desconfiado. Eu disse que viria, respondeu ele. E hoje a gente começa. Eles passaram horas sentados juntos, espalhando papéis sobre a mesa, organizando datas, nomes, transações. Luna explicava com clareza assustadora tudo o que tinha descoberto nos últimos 2 anos. Tinha anotado conexões entre empresas de fachada, reuniões escondidas e movimentações financeiras que ninguém da imprensa parecia perceber. Aqui, por exemplo, ela apontou para um contrato. Essa empresa foi aberta 3 meses antes do meu pai assinar qualquer coisa. Só que no papel ela existia há 5 anos. Isso foi falsificado. Eu comprovei isso no cartório. Os sócios, 2 laranjas. Um morreu, o outro desapareceu. Lucas anotava tudo, fotografava com o celular, gravava as explicações. Aos poucos ia enxergando o quebra-cabeça completo. E com ele a face oculta do império que sustentava sua vida inteira. Por que ninguém nunca investigou isso? Perguntou ele. Porque as vítimas não têm voz, respondeu Luna firme. São pequenos empresários, famílias comuns. Quando tentam denunciar, não são levados a sério, ou recebem uma ameaça, ou simplesmente desaparecem do noticiário. Lucas balançou a cabeça. Ele sabia que
O pai era duro nos negócios, que era temido, mas não imaginava a profundidade das fraudes, nem o número de famílias destruídas no caminho. Precisamos ir mais fundo, disse ele, e não só com documentos. Precisamos de gente que tenha coragem de falar. Outras vítimas, testemunhos, áudios, vídeos, tudo que possa deixar isso à prova de qualquer manipulação. Luna assentiu. Eu conheço alguns. Tenho um casal em São Vicente. Eles também caíram num golpe parecido. E tem um ex-funcionário da holding que foi demitido depois que tentou denunciar irregularidades. Acha que eles aceitariam falar comigo? Com você, não sei. Mas comigo, talvez. Lucas olhou nos olhos dela. Então vamos atrás deles. Juntos. Os dois começaram uma verdadeira maratona. Durante dias, viajaram de ônibus por bairros esquecidos, entraram em casas simples, lanchonetes de beira de estrada, escritórios improvisados. Cada parada era uma nova história de dor. Comerciantes que perderam tudo, aposentados enganados com falsas promessas, ex-funcionários da empresa de Raul Monteiro que foram silenciados com acordos de confidencialidade. Um deles, Rubens, ex-analista financeiro da Monteiro Holdings, hesitou ao ver Lucas. Ele é filho do Raul. Vocês acham que eu sou idiota? Mas Luna foi firme. Ele está aqui contra o pai, e eu confio nele. Rubens respirou fundo e entregou um pendrive. Guardei isso por segurança. Documentos internos, planilhas, e-mails que mostram movimentações ilegais. Se ele realmente quer ir até o fim, isso aqui pode ser o começo da queda. Lucas pegou o dispositivo com cuidado. Sentia o peso daquilo nas mãos, como se carregasse dinamite. Isso é o suficiente para destruir uma carreira, disse Rubens. Mas também pode custar a vida de vocês dois. Luna não hesitou. Eu perdi tudo. Não tenho mais medo. Lucas a olhou com admiração. A raiva dela agora estava canalizada. Ela não queria vingança cega. Queria justiça. E estava disposta a pagar o preço por isso. De volta à cidade, eles montaram um dossiê completo. Cada prova foi duplicada, armazenada em nuvem, gravada em pendrives extras. Luna organizava como se estivesse numa operação policial. Lucas cuidava dos contatos. Usava seus recursos com cuidado, sem levantar suspeitas. Num momento mais calmo, enquanto tomavam café numa padaria simples, Luna o observou. Por que está mesmo fazendo isso, Lucas? Vai perder tudo. Ele olhou pela janela. Porque talvez eu nunca tenha tido nada de verdade. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: Você sabe que se isso vier à tona, seu pai vai te odiar, né? Lucas respirou fundo. Eu prefiro ser odiado por um homem poderoso do que ser amado por um monstro. O plano agora era claro, expor Raul Monteiro ao mundo, mas sabiam que isso não seria simples. O empresário tinha aliados, advogados, contatos na imprensa. Se percebessem que algo estava sendo preparado, tentariam abafar tudo. Por isso, Lucas decidiu dar um passo ousado, procurar uma jornalista independente, conhecida por denúncias contra políticos e empresários. Seu nome era Isadora Melo, respeitada, temida e com uma audiência enorme nas redes sociais. Marcaram uma reunião discreta. Lucas foi sozinho. Quando ela o viu, franziu o senho. Você é o Lucas Monteiro? Sim, mas estou aqui como cidadão e com provas que podem mudar o país. Entregou o pendrive, explicou a história, mostrou fotos, gravações, documentos. Isadora ouviu tudo em silêncio, com olhos arregalados. Se isso for real, é explosivo. É real, mas precisa ser tratado com urgência. Se ele desconfiar, pode sumir com tudo, ou com a gente. Ela assentiu. Me dá 3 dias. Vou checar tudo. E se for o que parece, vamos derrubar esse império. Naquela noite, Lucas voltou ao galpão, onde Luna agora dormia com mais segurança. Ela o esperava ansiosa. E aí? Ela vai publicar, mas precisamos nos proteger. Não temos mais volta.
Luna assentiu com um olhar determinado. Nunca tive nada a perder, mas agora eu tenho esperança. Lucas sorriu. Pela primeira vez desde o início de tudo, sentiu que não estava apenas contra o pai. Estava do lado certo da história. 3 dias depois, o mundo de Raul Monteiro estava prestes a sofrer a primeira rachadura. A matéria publicada por Isadora Mello explodiu nas redes sociais como uma bomba silenciosa, mas de impacto devastador. A chamada era direta. Bilionário brasileiro é acusado de fraudar pequenos investidores, documentos e testemunhos exclusivos. Havia ali nomes, rostos, números, conexões, datas. As provas estavam organizadas, irrefutáveis. A reportagem não mencionava Lucas diretamente, mas deixava claro que alguém de dentro do Império estava ajudando nas investigações. E isso foi o suficiente para acender o sinal de alerta em Raul. Enquanto ele lia a matéria em sua cobertura, cercado de advogados e assessores, uma expressão de puro desprezo tomou seu rosto. "A quem teve acesso a esses documentos?" rosnou. "Isso estava em sigilo, não eram públicos." Um dos advogados gaguejou. "Pode ter havido uma cópia não autorizada. Talvez algum funcionário." Raul bateu com força na mesa. "Eu quero todos os meus diretores na minha sala em meia hora. E investiguem cada pessoa que teve acesso à base de dados da holding nos últimos 6 meses. Incluam o meu filho." O silêncio se instalou. "O quê?" perguntou o outro assessor. "Isso mesmo, o Lucas. Ele andou estranho nas últimas semanas. Se tiver algo a ver com isso, ele vai se arrepender." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas e Luna acompanhavam tudo de um pequeno notebook, no quarto, alugado por Lucas para mantê-los longe dos olhos da empresa. Era um cômodo modesto, com colchões no chão, mas servia de quartel-general improvisado. "Tá viralizando", disse Luna, lendo os comentários. "Já tem mais de 2 milhões de acessos." Lucas mantinha a expressão tensa. Sabia que era só o começo, mas também sabia que agora não podiam mais parar. "Ele vai reagir", disse. "Vai tentar desacreditar as vítimas, vai chamar os melhores advogados, vai dizer que tudo é mentira. E vai tentar descobrir quem vazou." Lucas a olhou firme. "A gente precisa acelerar." Os dois começaram a aprofundar as investigações. Descobriram que as fraudes iam muito além de contratos enganosos. Raul havia montado uma teia de corrupção que envolvia políticos, fiscais, auditores e até bancos. Num dos arquivos enviados por Rubens, havia um dossiê completo de operações ilegais em paraísos fiscais, transferências milionárias para contas nas Ilhas Cayman, documentos de offshores ligadas a familiares e até contratos forjados com obras públicas superfaturadas. "Isso não é só fraude comercial", murmurou Lucas. "Isso é crime federal." Luna olhou para ele, alarmada. "Acha que ele pode fugir?" "Raul Monteiro não foge, ele compra, e se não conseguir comprar, ele destrói." No dia seguinte, a retaliação começou. A imprensa ligada a Raul soltou notas desmentindo a matéria de Isadora, chamando-a de jornalismo sensacionalista. As vítimas começaram a receber ligações de números desconhecidos. Algumas foram ameaçadas, outras subornadas com promessas de acordos silenciosos. Uma delas, o casal de São Vicente, ligou em pânico. "Apareceu um carro preto na nossa rua. Não desceu ninguém, mas ficou parado por 2 horas. Depois, uma mulher bateu aqui oferecendo um acordo amigável." Luna respondeu firme. "Não aceitem. Gravem tudo. A gente está protegendo vocês." Lucas ficou em silêncio por um instante. Sabia que precisavam fazer mais. "Precisamos de uma bomba maior, algo que ele não consiga negar, algo vindo da boca dele. Tipo, uma confissão?" Ele assentiu. "Sim, mas tem que ser espontânea, autêntica e gravada." Lucas teve uma ideia arriscada. Voltou à mansão dos Monteiro como se nada estivesse acontecendo. Disse aos seguranças que queria apenas falar com o pai. Foi recebido com desconfiança,
mas Raul aceitou vê-lo. No escritório, cercado por obras de arte caríssimas e garrafas de uísque raro, Raul o esperava em pé, com um olhar afiado. Fiquei sabendo que você andou sumido, disse. Algum motivo? Lucas agiu com naturalidade. Sabia que para extrair o que queria, teria que jogar. Só precisei de um tempo longe dos negócios. Às vezes, a gente precisa se afastar para entender as coisas. Raul estreitou os olhos. E entendeu? Lucas sentou, propositalmente, perto da estante onde instalara um pequeno gravador escondido minutos antes. Entendi que você criou um império, mas cobrou um preço alto demais. Raul riu, curto. Esse é o jogo, meu filho. Alguém sempre paga. A diferença é que a gente decide quem. Mesmo que isso destrua famílias, Raul se aproximou e pegou um copo. Famílias se constroem e se desfazem todos os dias. O que importa é quem está no topo no final. E eu sempre estive. Lucas o encarou. Você mentiu para eles. Sabia que os contratos eram falsos, que as empresas iam afundar. Raul deu um gole e sorriu. Claro que sabia. E daí? Se eu não fizesse, outro faria. É assim que se vence. A frase ecoou no silêncio da sala e estava gravada, cada palavra. Lucas permaneceu mais alguns minutos e depois saiu, coração disparado, com o arquivo mais valioso que já tinham conseguido. Uma confissão espontânea de Raul Monteiro, admitindo seus crimes com orgulho. Horas depois, ele reencontrou Luna e entregou o áudio. Ele falou, tudo, sem filtro. Ela ouvia em silêncio, apertando os fones com força. Quando terminou, o olhar dela estava diferente, mais firme, mais determinado. Isso é o fim dele. Não, isso é o começo do fim. Eles sabiam que, com aquele áudio, o castelo de Raul Monteiro não podia mais se sustentar, mas também sabiam que o perigo aumentava. Estavam mexendo com gente poderosa, que faria de tudo para se proteger. E naquele momento, Luna disse uma frase que marcaria o rumo da história. Se a verdade custa caro, então eu estou disposta a pagar o preço. A gravação da confissão de Raul Monteiro era uma arma poderosa, mas também era um alvo. E quando o inimigo é alguém com dinheiro, poder e uma reputação a defender a qualquer custo, não se espera que ele jogue limpo. Na manhã seguinte à gravação, Lucas e Luna acordaram com uma sensação estranha. O quarto onde estavam, um flat simples alugado por um aplicativo, estava em silêncio demais. Quando Lucas abriu a porta para buscar o café da manhã, percebeu algo errado. Havia uma van preta estacionada do outro lado da rua, com 2 homens de óculos escuros dentro. Um deles segurava um celular, o outro, uma câmera. Eles estão nos seguindo, disse Lucas, voltando rapidamente para dentro. Luna se aproximou da janela com o olhar frio de quem já tinha vivido o pior. Isso é só o começo. Nos dias seguintes, o cerco apertou. Um dos celulares de Lucas foi hackeado. Um e-mail falso, se passando por Isadora Mello, tentou atrair Luna para uma entrevista exclusiva, num endereço que, mais tarde, eles descobriram ser um prédio abandonado. E o mais assustador, uma denúncia anônima chegou à polícia, alegando que Luna fazia parte de uma quadrilha de estelionatários. Ela foi abordada na rua, algemada e levada à delegacia. Não chorou, não gritou, mas o olhar dela, ao ver Lucas chegando com um advogado, dizia tudo. Estavam tentando calá-la. Você tá bem? Ele perguntou assim que conseguiu falar com ela na sala reservada. Isso é o que eles fazem. Me jogam de volta para a lama. Acham que, se me pintarem de bandida, ninguém mais vai ouvir minha voz. O advogado, pago discretamente por Lucas, conseguiu tirá-la no mesmo dia. A acusação era frágil, sem provas, mas o recado estava dado. Raul Monteiro estava jogando pesado. De volta ao esconderijo improvisado, Luna estava abalada. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela pensou em desistir. Eu não sou ninguém, Lucas. Eu não tenho sobrenome. Se me prenderem de verdade, ninguém vai se importar. Eu sumo e viro estatística. Lucas sentou ao lado dela, segurando suas mãos com firmeza.
Você é alguém. E agora você não está mais sozinha. Ela desviou o olhar, os olhos marejados. Não era fraqueza, era cansaço de ser desacreditada, apagada, humilhada. Meu pai morreu tentando provar a verdade. Eu não quero morrer tentando fazer o mesmo. Você não vai, eu prometo. Mas Lucas sabia que prometer segurança era perigoso. Por isso, tomou uma decisão. Entregou uma cópia de todo o material para um advogado de confiança, com instruções claras para divulgar tudo caso algo acontecesse com ele ou Luna. A gente precisa blindar essa verdade, explicou. Se eles acharem que podem nos calar, vão tentar de novo. Mas se souberem que mesmo que nos tirem daqui, as provas vão continuar, talvez recuem. Luna assentiu em silêncio. Estava reaprendendo a confiar. Não em um sistema, não na justiça formal, mas nas pessoas certas. Enquanto isso, Raul se reunia com seu time jurídico. A gravação que Lucas havia conseguido ainda não era pública, mas rumores corriam entre os bastidores da mídia. E ele sabia, se aquilo viesse à tona, não teria como escapar. Precisamos achar o ponto fraco. Do meu filho, disse Raul furioso. Alguma coisa que o faça parar. Ele não vai me destruir. Um dos advogados hesitou antes de falar. Senhor, o que seu filho está fazendo não é só traição. É rebelião. É pessoal. Está com a opinião pública. Eu criei esse garoto, dei tudo para ele. E ele joga meu nome na lama por causa de uma vagabunda de rua? Raul respirava fundo, lutando contra a raiva. Quero uma investigação completa. Amizades, movimentações bancárias, redes sociais, tudo. A gente vai virar esse jogo. Do outro lado da cidade, Lucas e Luna se encontraram com Isadora Mello novamente. Ela ouvira rumores sobre tentativas de silenciamento. Estão tentando minar sua imagem, Luna. A denúncia falsa. Isso é clássico. Mas vocês têm algo poderoso agora, a gravação. E o país inteiro está prestando atenção. Luna cruzou os braços. Mas se divulgarmos agora, ele pode sumir, levar dinheiro, destruir provas. Isadora assentiu. Exatamente. Por isso, temos que montar uma operação sincronizada. Jogar tudo de uma vez. Áudio, documentos, testemunhos, dossiê e acionar a justiça simultaneamente. A imprensa pode abrir o caminho, mas quem tem que bater o martelo é o Ministério Público. Lucas olhou para as telas no laptop da jornalista. As peças estavam no lugar. Faltava o momento certo, e ele chegou antes do que esperavam. 2 dias depois, Raul Monteiro convocou uma coletiva de imprensa às pressas. Tentaria se defender antes que as provas fossem expostas. Isso é uma conspiração contra meu nome, minha empresa e minha família, disse em tom indignado. Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis. Mas antes que a coletiva terminasse, a jornalista Isadora publicou o áudio completo da confissão, junto com o vídeo de Lucas entregando o dossiê ao Ministério Público. A notícia viralizou em minutos. Raul Monteiro admite fraude e manipulação de contratos. O império começou a ruir. A coletiva terminou em caos. E a verdade, antes silenciada, agora falava mais alto que qualquer advogado de luxo. Luna assistiu à repercussão com lágrimas nos olhos. A gente conseguiu? Lucas respondeu com firmeza. A gente começou. Agora é ele quem vai correr. Mas ambos sabiam que o mais difícil ainda estava por vir, porque quando um império cai, ele faz barulho, e os escombros podem machucar quem estiver por perto. O vídeo foi publicado numa manhã de quarta-feira, às 9h12 da manhã. Em menos de 5 minutos, já estava no topo dos assuntos mais comentados do país. As redes sociais se inflaram com reações de choque, indignação e alívio. Confusão. O Império Monteiro construído sobre fraudes e destruição. O vídeo era direto. Começava com o áudio de Raul gravado por Lucas, onde ele dizia, sem rodeios, claro que sabia. E daí? Se eu não fizesse, outro faria. É assim que se vence.
Depois, o vídeo mostrava imagens das vítimas, trechos de documentos, dados bancários, nomes de empresas fantasmas, a cronologia dos golpes e os rostos por trás das histórias enterradas. Na sequência, a jornalista Isadora Mello aparecia. O que você vai ver agora é fruto de uma investigação independente feita com ajuda de vítimas, ex-funcionários e um denunciante que preferiu o anonimato. Raul Monteiro pode ser um nome poderoso, mas ninguém está acima da verdade. As pessoas reagiram com raiva, comovidas pelas histórias de famílias arruinadas. As vítimas começaram a falar, a dar entrevistas, a contar publicamente o que sempre foi silenciado. Luna, antes invisível, agora era ouvida. Ela apareceu na TV pela primeira vez, de forma discreta, ao lado de Lucas, de rosto parcialmente coberto. Eu não fiz isso por vingança. Fiz por justiça. E por todas as pessoas que perderam tudo sem merecer. O que destruiu minha vida não foi o azar, foi a ganância. E isso precisa ter consequência. Do outro lado da cidade, Raul assistia à própria queda. De dentro do escritório, sozinho. O telefone tocava sem parar. Advogados, investidores, amigos. A maioria queria apenas uma coisa: distância. Senhor Monteiro, disse um dos diretores da holding, entrando às pressas, acabaram de bloquear parte das contas da empresa. O Ministério Público já enviou ofícios para auditorias. A CVM abriu investigação. A Receita está envolvida. Raul levantou os olhos lentamente. Estava pálido, com os ombros pesados. Eles não vão me destruir, sussurrou. Senhor, eles já começaram. No mesmo dia, várias figuras próximas a Raul começaram a renunciar. Diretores da holding pediram afastamento. Parceiros políticos cancelaram reuniões. O nome Monteiro começou a ser retirado de projetos, placas, convênios. Uma petição online com mais de 500.000 assinaturas exigia a prisão imediata do empresário. Lucas, por sua vez, se tornou um rosto conhecido, mas ele recusava entrevistas pessoais. Isso não é sobre mim, dizia. É sobre as vítimas. Mesmo assim, os jornalistas não deixavam de destacar a coragem do herdeiro que abriu mão da riqueza para denunciar o próprio pai. Alguns o chamavam de traidor, outros de herói. Luna se mantinha firme, apesar do turbilhão. Nunca pensei que minha voz fosse chegar tão longe. Mas agora que chegou, eu não vou mais me calar. Na semana seguinte, Raul Monteiro foi intimado a depor. A cena da chegada dele à sede da Polícia Federal percorreu o país. De terno escuro, semblante duro, cercado de câmeras e gritos de manifestantes, ele tentava manter a compostura. Mas por dentro, ele sabia, não havia mais controle. Ao fim do depoimento, sua prisão preventiva foi decretada. Corrupção ativa e passiva, fraude financeira, lavagem de dinheiro, associação criminosa. A imagem dele sendo algemado ao sair da delegacia correu os noticiários como um símbolo. O homem que se achava intocável, agora era apenas um réu diante da justiça. Luna assistiu tudo pela TV de mãos dadas com Lucas. Ela não disse nada por um tempo. Só depois murmurou: meu pai, ele ia se orgulhar. Lucas apertou sua mão. Ele teria orgulho de você. Eu também tenho. Ela virou para ele e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não um sorriso de vitória, mas um sorriso de alívio, de paz. A opinião pública, que um dia a ignorou, agora se levantava em apoio. ONGs, juristas, até artistas compartilhavam a história. A frase dita por Luna em rede nacional se espalhou como lema: eu só queria justiça. Hoje eu tenho paz. Mas mesmo com Raul preso, o trabalho ainda não havia terminado. O sistema que permitiu seus crimes ainda existia. E Luna sabia que, agora, ela tinha uma nova missão: ajudar a construir pontes onde antes havia muros. Lucas, por sua vez, se afastou dos negócios, das câmeras, do sobrenome, não por vergonha, mas por libertação. Entendia, enfim, que sua identidade não estava ligada à herança.
mas as escolhas que fazia. E ele havia feito a escolha certa. Era uma manhã comum para a maioria das pessoas. O trânsito fluía, os cafés serviam pão na chapa e as crianças iam para a escola como se nada estivesse acontecendo. Mas, nos bastidores da cidade, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O julgamento de Raul Monteiro havia começado. O fórum estava cercado por repórteres, câmeras e populares. Gente que um dia temeu, invejou ou idolatrava o bilionário, agora o observava de outro jeito, como um criminoso que enfim enfrentava as consequências. Raul chegou algemado, de cabeça erguida, cercado por advogados que ainda tentavam sustentar o que já era insustentável. Mesmo com os cabelos grisalhos bem penteados e o terno caro, ele parecia menor. Menor do que o homem que se achava acima de tudo. Nas arquibancadas do plenário, sentados discretamente entre a multidão, estavam Luna e Lucas, sem holofotes, sem seguranças, sem destaque, mas com a força de quem atravessou a lama e saiu de pé. O juiz era direto, sem paciência para rodeios. A promotoria apresentava provas, áudios, documentos, testemunhos. Cada frase parecia um prego a mais no caixão jurídico de Raul Monteiro. Senhor Raul Monteiro, o senhor tem plena ciência de que os documentos apresentados comprovam a manipulação de contratos, a criação de empresas de fachada e a destruição financeira de centenas de brasileiros? Raul respirou fundo. Ainda tentava manter a altivez. Os negócios envolvem riscos. Essas pessoas sabiam no que estavam se metendo. O murmúrio no plenário foi imediato. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Luna sentiu o sangue ferver, mas Lucas segurou sua mão. Ela respirou fundo. Não valia a pena cair na provocação. A justiça agora falava por eles. O clímax do julgamento foi quando a promotora pediu que o áudio da confissão fosse reproduzido em público. A sala ficou em silêncio. Claro que sabia. E daí? Se eu não fizesse, outro faria. É assim que se vence. As palavras de Raul ecoaram como um soco no peito de todos ali. Era impossível negar, impossível justificar. O rosto dele endureceu. Pela primeira vez, parecia entender que não sairia dali ileso. Horas depois, o juiz fez o pronunciamento. Após análise de todas as provas apresentadas, este tribunal considera o réu Raul Monteiro culpado pelos crimes de fraude, associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A sentença será de 38 anos de reclusão, com regime inicialmente fechado. O barulho de digitação dos jornalistas foi abafado apenas por uma coisa: o silêncio de Raul Monteiro sendo retirado da sala. Ele não olhou para ninguém, nem para Lucas, nem para Luna. Foi embora como chegou, arrogante, mas agora vencido. Do lado de fora do fórum, Luna foi abordada por dezenas de pessoas, vítimas, curiosos, gente comum que a reconhecia. Você foi corajosa. Minha mãe também perdeu tudo para esse homem. Obrigado por fazer o que ninguém teve coragem. Você é um exemplo. Ela ouvia tudo, emocionada, mas dizia pouco, até que um repórter colocou o microfone em sua frente. Luna, o que você diria agora, após ver Raul Monteiro sendo condenado? Ela respirou fundo e respondeu, com a voz firme: eu não queria vingança, eu queria paz, e hoje, finalmente eu tenho. Lucas, de pé ao seu lado, colocou a mão sobre o ombro dela. Ele não precisava dizer nada. O olhar já dizia tudo. Admiração, respeito, amor. Naquela mesma semana, Lucas Monteiro formalizou sua saída definitiva da holding. Entregou sua parte nas ações a um fundo de recuperação para vítimas de crimes financeiros. Renunciou ao sobrenome Monteiro e decidiu começar do zero. A mídia, claro, noticiou, o herdeiro que preferiu a verdade ao poder. Mas para ele, isso não era manchete, era apenas coerência. Luna, por sua vez, voltou a estudar. Entrou numa universidade pública, com bolsa e apoio de doadores anônimos. Começou a cursar direito, não para ganhar causas milionárias,
mas para garantir que nenhuma outra menina passasse pelo que ela passou. O galpão onde viveu por meses virou sede de um projeto social. Com a ajuda de Lucas, reformaram o lugar e abriram espaço para acolher pessoas em situação de rua, com atendimento psicológico, cursos de capacitação e um espaço digno para recomeçar. Sem holofotes, sem vaidade, apenas justiça. A história de Luna e Lucas rodou o país, virou documentário, inspirou leis, tocou corações. Mas, acima de tudo, mudou vidas. Não porque ela queria ser heroína, mas porque teve coragem de enfrentar o intocável e vencer. A cidade continuava a mesma. O trânsito ainda parava nos mesmos semáforos, os arranha-céus ainda tocavam o céu, como se nada tivesse mudado. Mas para Luna tudo era diferente. Ela já não caminhava com medo, não desviava o olhar, não se escondia. Pela primeira vez em anos, ela pertencia ao mundo que antes a ignorava. Mas não era esse o verdadeiro final feliz. O que realmente importava não era o reconhecimento, nem a fama que veio depois. Era a vida simples e digna que ela, ao lado de Lucas, havia construído com as próprias mãos. Meses após o julgamento, Luna e Lucas se mudaram para uma casa modesta em um bairro tranquilo, sem luxos, sem câmeras, mas com livros, plantas, café passado na hora e janelas abertas para o sol. Luna cursava direito pela manhã, ajudava no abrigo à tarde e à noite, estudava casos de pessoas injustiçadas. Já era conhecida entre os colegas como alguém que falava pouco, mas sabia muito sobre dor e sobre recomeços. Lucas, por sua vez, trocou as reuniões em salas, envidraçadas por um trabalho silencioso com um projeto de reinserção social. Ele cuidava da parte administrativa, mas às vezes também servia sopa, varria o chão, organizava doações. "Eu nunca trabalhei tanto", dizia com um sorriso, "e nunca fui tão feliz." Eles nunca fizeram questão de expor o que faziam. Não havia stories no Instagram, nem entrevistas em podcasts. Se alguém insistia, Luna dizia: "Eu não quero ser símbolo, só quero ser parte da solução." Às quartas-feiras, Luna visitava o túmulo do pai. Sentava ao lado da lápide, levava flores novas e falava em voz baixa: "A verdade venceu, pai, mas não só por mim, por todos." Ela sabia que, se estivesse vivo, ele teria sorrido com orgulho. E isso bastava. Um dia, Lucas apareceu em casa com um envelope simples nas mãos. Dentro havia uma certidão: Lucas Menezes, o novo nome que ele escolhera. Sem herança, sem peso, sem o sobrenome Monteiro. "É só um papel", disse ele, "mas é a minha forma de dizer que a justiça começa por dentro." Luna o abraçou, com os olhos marejados. Não pelo nome, mas pela coragem. Juntos continuaram o trabalho. Fundaram uma ONG que cresceu silenciosamente, com doações modestas, mas com impacto real. Restauraram vidas, deram voz a quem foi silenciado. E todos os meses, discretamente, visitavam abrigos e comunidades carentes, levando comida, roupas, livros e esperança. Certo dia, uma jovem no abrigo perguntou a Luna: "Você é a moça da TV, né? Aquela que enfrentou o milionário?" Luna sorriu. "Não, eu sou só alguém que decidiu não aceitar a injustiça." A menina segurou sua mão e respondeu: "Então um dia eu quero ser igual a você." Foi nesse momento que Luna entendeu que a justiça não termina com uma sentença. Ela continua nos gestos pequenos, na escolha de não virar o rosto, na decisão de transformar dor em ponte. E assim, sem holofotes, sem riqueza, mas com dignidade, Luna e Lucas seguiram o caminho mais difícil, mas também o mais bonito, o da verdade, do amor e da justiça feita. A história de Luna e Lucas nos lembra que nem sempre quem tem poder está certo, e que às vezes basta uma voz corajosa para derrubar um império de mentiras. Eles não tinham tudo, mas tinham o essencial: integridade, coragem e um ao outro.
E você? Já presenciou alguma injustiça que parecia impossível de combater? Compartilhe sua história nos comentários. Queremos ouvir você. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas histórias inspiradoras que mostram que, sim, o bem ainda pode vencer. Até a próxima.